certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. A gente vê que ele comeu do mesmo prato. Era alguém que estava muito perto, muito próximo. Mas se você for lá em João 13, você vai ver Jesus lavou os pés dos discípulos. Se Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus lavou os pés de Judas. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes o nosso sentimento humano é assim: se a gente toma conhecimento de alguma coisa, a gente quer pagar logo na mesma moeda. A gente já quer vir às costas, a gente já quer tratar mal, a gente já quer ser indiferente. Mas presta atenção numa coisa, irmãos: a gente só dá aquilo que tem. Se você pagar na mesma moeda, é porque o que você tinha, na verdade, era aquilo. Aí eu aprendo com Jesus o seguinte: Jesus vai lá e lava os pés de Judas, sabendo quem ele era de verdade. É como se Jesus estivesse falando assim: você não quer nada comigo, mas eu não consigo deixar de te amar. Eu não consigo deixar de amar você. Será que você consegue falar isso para alguém? Eu não consigo deixar de amar você, mesmo sabendo quem ele era. Irmãos, alguém já trabalhou com uma pessoa que era do contra? Alguém já viveu isso na sua vida? Eu acho que não. Irmãos, é difícil. Judas estava lá no grupo, mas ele era do contra. Tudo ele tinha uma coisinha, tinha que dar uma palavrinha: vai dar certo, é perda de tempo, se eu fosse, vai ter que gastar, derramar isso tudo aí. Irmão, tem gente que é do contra, mas a Bíblia fala lá em Romanos 5: o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo da promessa. Quem é templo do Espírito Santo aí, irmãos? Se eu sou templo, se eu sou habitação, o amor de Deus, ele não foi colocado assim, conta-gota, vou derramar um pouquinho. Ele derramou com vontade. Então você, o teu coração está encharcado pelo amor de Deus. Então, independente do que eu receba, eu vou devolver com o amor de Deus. Eu vou repetir, tem gente que deu uma cochilada. Eu vou repetir, eu vou devolver com o amor de Deus. A nossa resposta tem que ser sempre em amor. Tem uma história, irmãos. Uma história, mas traz uma mensagem interessante. De repente você conhece, mas eu quero ler para você. Essa história, ela diz o seguinte: um estudante de psiquiatria, ele foi visitar um hospício, acompanhado de um médico que era seu professor. Era um hospício muito grande. Eles foram entrando, tinham vários pavilhões. Os pacientes eram distribuídos ali de acordo com a gravidade da doença mental. E todos usavam um uniforme azul. Então o estudante de psiquiatria e o médico, professor, estavam usando jalecos brancos. De repente o estudante começou a ficar preocupado, porque eles estavam no meio de todas aquelas pessoas com distúrbios mentais. E ele faz a seguinte pergunta ao seu professor: o senhor já pensou se eles se unissem contra nós? Somos apenas 2 e eles são dezenas. O
morte. O médico olhou para ele, o estudante, deu um sorriso e disse assim: fica em paz, porque os loucos não se unem. Irmãos e irmãs, não se unir por um projeto é loucura. Caminhar na contramão do projeto de Deus não vale a pena. A Bíblia sempre vai falar que é melhor estar junto. Reino dividido não subsiste. Eclesiastes 4 vai dizer: dois é melhor do que um, porque trabalhar unido é melhor para todo mundo. Porque se um cair, o outro o levanta. Mas ai daquele que estiver sozinho, porque se ele cair, não vai ter ninguém para ajudar. Aí a gente vem para a última ceia, Mateus 26, no versículo 30. E tendo cantado um hino, saíram para os montes das oliveiras. Jesus sai daquele ambiente onde ele anuncia: ó, vai ter traição aqui. E ele vai para o lugar da prensa, para o Getsemane, bem no pé do Monte das Oliveiras, o lugar onde Jesus ele suou gota de sangue, que os médicos chamam de hematidose, onde o suor se mistura com o sangue, um estágio de uma agonia tremenda. Jesus, sabendo o que iria acontecer, ele sai cantando um hino. A maior resposta que nós podemos dar para os ataques do diabo, a maior resposta que a gente pode dar para a situação difícil é cantar um hino. Não é porque Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para que ninguém confie, caminha contigo de noite ou de dia. E as suas mãos, tua bênção chegou. Começa a cantar versículo 47 até o 49, falava ele ainda. E eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado esse sinal: aquele quem iam beijar, esse prendei. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre.
coisas na cara dele. Fala assim: você é isso, você não vale nada. O tempo todo eu te ajudei, te estendi as mãos, te escolhi para andar comigo. Porque a nossa vontade de ser humano é fazer isso. Mas a Bíblia vai mostrar o seguinte: Jesus não acusou a Judas. Jesus chamou Judas de amigo. Judas está em pleno ato de traição e Jesus o chama de amigo. E Jesus estava mostrando o seguinte: Judas, você pode até me trair, mas eu não vou deixar de te amar. Eu não vou deixar de te considerar meu amigo. Nós aprendemos demais aqui. Jesus foi preso, foi condenado, bateu, espancaram Jesus. Judas entrou numa crise muito grande, você vai ver, porque ele perdeu a maior oportunidade da sua vida. Senhor, Ele nos confronta nessa noite, para que a gente aproveite a oportunidade de servir a Deus, de dar o nosso melhor em prol do reino, porque nós fomos chamados por Ele. Você foi chamado por Jesus. Mas se você não ouviu, você foi chamado por Jesus. Você foi escolhido. Ele conta com você. Ele continua te amando. A gente vê que Judas caiu numa crise, foi lá e quis devolver a moeda, mas não teve a capacidade de confessar para Jesus, ou de tentar se aproximar de Jesus, porque na verdade que ele ficou com remorso. Mas Jesus, Ele nos chama nessa noite para poder entendermos que Ele nos ama, que Ele acredita em nós, e Ele nos chama de amigos. Jesus está te chamando de amigo. Judas teve a oportunidade de andar com Jesus. Irmãos, toda vez que Deus nos traz para um ambiente de culto, o Senhor sempre nos traz a reflexão, nos dá uma oportunidade. Eu quero finalizar contando uma outra história. Uma história que você já deve ter ouvido, uma ilustração que fala sobre uma cidade do interior que tinha só uma farmácia pequena, e o farmacêutico morava na parte de cima com a sua família, e era a única farmácia da cidadezinha. Certa noite ele estava já deitado na sua cama para dormir, e de repente alguém começou a bater lá embaixo na farmácia, gritando, desesperado, e ele olhou, era uma menina de aproximadamente 8 anos de idade. Ele não queria descer, ele disse: já está fechada a farmácia. Ele estava muito irritado, e a esposa dele reclamando, dizendo assim: poxa, melhor você ir lá, porque pode ser importante. E a menina disse para ele, trouxe um papelzinho amassado, dizendo: moço, o senhor tem esse remédio aí, a minha mãe está doente, está muito ruim, e ela precisa tomar essa medicação. E aquele homem, que já conhecia a sua farmácia de olhos fechados, ele nem acendeu a luz, ele foi lá e pegou o remédio e entregou para a menina. E a menina disse assim: moça, eu não tenho dinheiro para pagar hoje, mas a gente vai pagar ao Senhor. Ele deixou, mesmo chateado com aquilo, e ele subiu, e ele deitou de novo na cama para dormir. E de repente ele deu um pulo da cama e disse assim para sua esposa: meu Deus, eu entreguei o remédio errado para aquela jovem, para aquela criança. Se a mãe dela tomar aquele remédio, ela morre na hora. E aquele homem não era temente a Deus, mas a história diz o seguinte:
E ele se ajoelha na beira da sua cama e ele diz assim: Senhor, eu nunca falei contigo, e tu sabes que eu não acredito nisso, mas eu te peço, se o Senhor puder fazer alguma coisa, não deixe que aquela mulher tome essa medicação. Passaram-se alguns minutos, a menina volta e começa a bater e a gritar lá embaixo. Ele ficou mais desesperado ainda, pensando assim: a mulher tomou remédio e morreu. Ele desce correndo, a menina fala assim: moço, me desculpe, mas eu estava com tanta pressa que eu tropecei e o remédio caiu e quebrou, o frasco quebrou. Por favor. Aquele homem levantou as mãos para os céus e agradeceu a Deus. Sabe por quê? Deus é Deus de nova oportunidade. É Deus que abre uma porta, e eu quero profetizar que Deus está abrindo um acesso aqui nessa noite. Deus está dando uma oportunidade para alguém. Deus está dizendo assim hoje: ei, eu estou te dando uma nova chance. Deus é Deus de nova oportunidade. Sabe por quê? Uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais. Vou pedir para você se colocar de pé nesse momento.